Oi, pessoal. Hoje eu vou falar sobre a combinação do Sol, Lua e Ascendente, de forma bem básica e prática para todo mundo entender do mapa astral, ok? Lembrando que tem muito mais coisa além do Sol, da Lua e do Ascendente, ok? A gente tem que entender isso. Mas, com essas informações, a gente tem, digamos que um RG astrológico da pessoa. Eu sempre gosto de saber muito mais coisa, ainda mais quando eu estou me relacionando com alguém. Mas, vamos entender o que isso significa. Bom, é o seguinte. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar ele, tá? Isso é muito, 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 muito importante. Isso me ajuda muito, de verdade, a estar podendo tá trazendo mais conteúdo para vocês, cada vez mais relevante e do interesse de vocês também. Eu preciso saber disso, então também comentem que tipo de conteúdo vocês querem estar vendo aqui no canal, beleza? Então vamos nessa. O que é o Sol, gente? O Sol, ele é o o Sol na astrologia, né? Ele é onde, digamos que o Sol estava quando a gente nasceu, o signo que ele estava. Então, por exemplo, assim, eu, André Souza, tenho o Sol no signo de Touro. Quando eu nasci, o Sol ele estava passando por esse signo, tá? Quem tem o Sol em Peixes, o Sol estava passando pelo signo de Peixes. Então, quando perguntam para você qual é seu signo, aí você fala Gêmeos. Significa que quando você nasceu, o Sol estava passando pelo signo de Gêmeos. Então, você já sabe que o seu Sol, quando perguntam qual é seu Sol, não sei. O seu Sol é o seu signo, tá? O seu Sol é o seu signo. Então, quando falam qual é seu signo, estão perguntando para você qual é seu Sol ao mesmo tempo, ok? Então, isso é muito importante a gente entender. Meu Sol é Touro. Eu sou do signo de Touro. Eu nasci dia 16 de maio, ok? Só para vocês terem como exemplo o que é o Sol. A Lua é diferente. A Lua ela fica às vezes 2 dias num signo, ela é muito rapidona. Então não tem como a pessoa saber assim de cara qual é o dela. Pode estar em qualquer canto às vezes. Então é muito importante já ter uma astral ali. E o ascendente é a mesma coisa, depende do dia, do horário que você nasceu principalmente e o local que você estava. Bom, tendo isso em vista, a gente vai entender que o Sol, gente, ele é o astro-rei. Ele é aquele que tá assim, brilhando sempre. Então, ele vem falando muito sobre o nosso ego, né? Como é que a gente é por dentro, realmente? Como é que a gente precisa se realizar? Onde o sol está no nosso mapa é onde a gente vai querer se realizar, ali, onde a gente vai ter um brilho. Então, no meu caso, eu sou taurino, né? O meu ego, a minha essência, ela é material. A minha essência, ela é uma coisa mais carnal. Ela é uma coisa mais voltada ao prazer, voltada ao belo e tudo isso. É o signo de touro, tá? Quem tem o sol em gêmeos, a essência da pessoa ela vai ser mais voltada à comunicação, a se relacionar, a pesquisar, a aprender, né? E todas essas questões. Então a gente tem que entender que o sol é a nossa essência. A lua, ela vem falando sobre as nossas emoções. Então, eu posso ter a minha essência taurina, mas as minhas emoções, elas são talvez um pouco mais virginianas. Eu tenho algo em virgem. Olha eu, me abrindo todo pra vocês aqui, mas eu tenho que me dar como exemplo. Eu tenho algo em virgem, então eu sou mais crítico nas minhas emoções, né? Eu sou um pouco mais realista nas questões. Talvez até um pouco mais frio, algumas pessoas podem dizer isso. Não significa que eu não sinta as coisas. Significa que o filtro de racionalidade passa pelas minhas emoções. Quem tem a lua em câncer é uma pessoa que ela vai sentir aquilo muito forte. Quem tem a lua em escorpião pode ser muito 8 ou 80 nas emoções. Quem tem a lua em sagitário pode precisar se realizar de uma forma muito incrível na questão de liberdade, na questão espiritual. A lua, ela vem falando sobre como é que a gente sente. Então, quando a gente tem o sol, a gente já entende o quê? A gente entende a nossa essência. Quando a gente tem a lua, a gente entende as nossas emoções, tá? Por isso que são importantes esses dois aqui. E aí, quando a gente pergunta o ascendente, quando a pessoa entende de astrologia, ela já consegue saber praticamente quase tudo no seu mapa. Quase tudo, porque muita coisa ela não vai saber. Mas as características de onde estão as casas, onde estão os signos, ela já vai saber. Se eu sei que você tem um ascendente em leão, eu já sei que a sua casa 7 vai ser aquário, que a sua casa 4 pode ser escorpião, que a sua casa 10 pode ser touro, tá? Por causa que aí eu já vou fazer um calculinho de cabeça.
O ascendente, ele vem falando da nossa primeira impressão. Digamos que é uma armadura. Eu não vou nem dizer uma armadura, mas é a primeira impressão que a gente passa. Não significa que a gente vai ser daquela forma, mas a gente aparenta ser de tal forma. É a nossa singularidade, é como é que a gente se expressa, a nossa individualidade também. Então, por exemplo, eu tenho um ascendente leão. A minha expressão era mais leonina. Quando as pessoas me enxergam, elas enxergam primeiro um leonino. Elas não veem um taurino. E depois que elas me conhecem, que elas falam, caraca, tá muito taurino, mano. De leão você não tem praticamente nada, né? Só o ascendente. Mas o ascendente é muita coisa já. Por causa que toda vez eu vou usar essa energia ao meu favor. Depois eu vou fazer um vídeo explicando mais sobre o ascendente. Muita gente fala que isso muda depois dos 30, eu também vou explicar isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o ascendente é a impressão que a gente passa, é a nossa porta de entrada. Então ninguém vai conseguir te conhecer sem antes entender o seu ascendente. Por isso que pessoas que têm, por exemplo, o ascendente em um signo, Gêmeos, e uma pessoa que tem o Sol em Gêmeos conseguem se dar muito bem. E conseguem uma entrar com facilidade na vida da outra, por causa que elas já têm uma conexão ali mesmo. Né? Elas já conseguem se entender um pouquinho ali mesmo, de alguma forma. Quem tem um ascendente em Gêmeos, uma pessoa que ela vai saber se comunicar muito bem, ela vai ter a língua afiadíssima, as respostas prontas. Gêmeos é um signo assim. Mas aí quando você vai desenrolando aquela pessoa, você vê que ela às vezes é capricorniana, uma pessoa bem mais rígida do que aparenta ser, ok? Bem mais conservadora às vezes do que aparenta ser. Então a gente tem que entender isso. Só que o ascendente ele ajuda a gente em mil coisas. Muito na questão de trabalho, muito na questão de como é que a gente se enxerga. Ele vai falar sobre o início da nossa vida, né, gente? Ela vem falando muito sobre essa questão, né, dos primeiros acontecimentos também. Então eu gosto muito do ascendente. O ascendente e a lua e o sol, eles vêm falando sobre todos esses traços de personalidade. Como as pessoas te enxergam, como é que você se sente, o que você realmente é, né? Você é seu mapa astral completo, mas também tem a tua essência, tem o teu ego, onde é que ele tá? E a gente tem que analisar tudo isso. Então é basicamente isso, gente, a combinação do Sol, Ascendente e Lua. É muito mais que isso, na verdade. Mas aí eu poderia ficar horas falando, tá? Sobre cada aspecto aqui. E o mapa astral tem muito mais coisa mesmo. Então só fazendo ele pra gente conseguir entender bem. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. E não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar. E um grande abraço.